Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos. Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje vamos aprender um dos grandes mistérios do Brasil. E não estou falando do sucesso todo do Morango do Amor, não. Estou falando do processo de urbanização do Brasil. Sabe quando você vê aqueles filmes antigos e o Brasil só aparece mato e fazenda? Pois é, a gente evoluiu ou se aglomerou, dependendo do nosso ponto de vista. Hoje, a maioria dos brasileiros vive em cidades. É como a gente tivesse dado Ctrl+C e Ctrl+V na população do campo e colado tudo nas cidades. Mas quando isso aconteceu? Em que década o Brasil deixou de ser um país rural para ser um país urbano? Vamos compreender essa questão? Vamos de geografia? Vem comigo! Tempos atrás, o despertar vinha com o canto do galo e não com o alarme estridente do celular. Havia o tempo em que as mãos conheciam a textura da terra úmida, não apenas o vazio à espera de uma ajuda. Um tempo em que o horizonte se estendia verde e infinito, sem ser cortado por prédios que crescem entre ruas tortas. Eles vieram do campo com os olhos cheios de sonhos. Vieram porque alguém lhes disse que na cidade havia futuro, que lá as oportunidades brotavam como milho depois da chuva. A urbanização foi um rio que nos arrastou promessas de luz, de ruas que nunca dormem, de um futuro onde as estrelas são de neon. A cidade abriga, a cidade conecta, a cidade exclui. Corremos contra o tempo, tentamos encontrar beleza nos grafites que nos rodeiam. A vida lá pulsa diferente. Nas favelas, nas filas de ônibus, a alma do Brasil se refaz. A urbanização não foi só uma perda, foi se reinventar. Continuamos plantando sonhos em concreto e das rachaduras do asfalto brotam flores improváveis. Até na primeira parte do século XX, a maioria da população brasileira vivia nos campos, plantando, colhendo, criando galinhas. A partir mais ou menos dos anos 30, o jogo virou. Duas forças entraram em ação, a indústria e a modernização do campo. De repente começaram a surgir fábricas nas cidades e com elas a promessa de emprego, de uma vida melhor, mais confortável. A galera do campo que só ouvia falar na tal cidade começou a arrumar as malas. O principal motor da urbanização no Brasil foi o êxodo rural. Milhares deixaram o campo rumo às cidades. No campo as coisas se complicaram. Era concentração fundiária, eram máquinas substituindo o trabalhador, era falta de oportunidades, falta de acesso a serviços básicos. Isso deixava as pessoas sem rumo. E como um imã gigante, as cidades atraíram as pessoas. Assim, o Brasil começou a mudar de cara. Em poucas décadas, o Brasil passou de ser um país rural para um país urbano. A década-chave para esse processo foi os anos 70. Foi nesse período um boom das indústrias. Ali o Brasil começou a mudar de cara literalmente. As pessoas começaram a migrar para as cidades. A urbanização brasileira foi rápida, desordenada, não planejada. Com tanta gente chegando de uma só vez, não foi possível planejar, organizar o espaço. Imagina um churrasco surpresa onde chega todo mundo sem avisar. Vai ser uma bagunça, né? Imagina se esquecerem o carvão. Foi mais ou menos assim o processo de urbanização. As pessoas foram simplesmente chegando às cidades. Os problemas dessa falta de planejamento e de organização podemos conferir nos dias atuais. Sem planejamento, o processo de favelização, digamos assim, que se acentua. Parece aquele joguinho de Tetris, casas vão se encaixando simplesmente onde dá. Consequências disso, lugares insalubres, sem aquela dignidade básica que todos nós merecemos ter. Sem falar nos loteamentos clandestinos. O crescimento desordenado das cidades traz consigo grandes problemas. O trânsito virou uma versão Mad Max brasileira. Confusão, brigas, engarrafamentos que são tão longos que corre o risco de você assistir todas as temporadas de Game of Thrones. Sem falar no quesito ambiental, as ilhas de calor, aquele fenômeno de superaquecimento, as enchentes chegam de forma catastrófica. Sem áreas verdes para absorver água, a chuva vira um tsunami urbano.
serviço público não consegue absorver tanta gente. São problemas crônicos, como falta de vagas em hospitais, hospitais superlotados, falta de vaga em escolas, falta de creche, escolas superlotadas, esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico. Tudo isso implica na infraestrutura de uma cidade não planejada. Com desemprego, falta de oportunidades e condições precárias de vida, a violência explode. O tráfico de drogas se estabelece, a segurança pública fica enxugando gelo. Sem emprego formais, apelas para o jeitinho do trabalho informal, aquele sem direitos, sem regulamentação, sem segurança para o trabalhador. A cidade caótica, sem planejamento, enlouquece. O barulho constante, o trânsito infernal, a poluição, tudo isso afeta a saúde mental. O estresse e a depressão se espalham como num efeito contagioso. Nem tudo está perdido. Existe uma solução e essa solução começa por nós, principalmente com nossa educação. É preciso planejamento, é preciso investimento, é preciso uma boa governança, vontade política de fazer as coisas para o melhor do outro. É preciso respeito, é preciso educação. A urbanização não aconteceu de forma igual em todo o território brasileiro. Ela se concentrou em algumas regiões, principalmente no Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro viraram os grandes polos, atraindo gente e investimentos. Vamos dizer que essas duas cidades são as influencers da urbanização e o resto do país, seus seguidores, tentaram copiar, mas nem sempre conseguiram. Isso gerou uma grande desigualdade entre as regiões, com cidades super desenvolvidas e outras que foram ficando para trás. Nem tudo é causa e problemas das cidades. Nas últimas décadas, uma nova tendência vem surgindo. As cidades inteligentes. Cidades que investem na tecnologia, na sustentabilidade ambiental, na mobilidade urbana, num serviço de transporte público com qualidade, no fim da emissão de gases poluentes, nas ciclovias, que investem na qualidade de vida, visando o bem-estar do cidadão. E podemos citar como exemplo as cidades de Shizuoka, no Japão, São Francisco, nos Estados Unidos, Amsterdã, na Holanda, e aqui no Brasil até Florianópolis e Curitiba. E aí, Romildo, entendeu alguma coisa dessa aula? Professor, eu gosto disso. Nada de galo cantando, vaca correndo atrás da gente igual uma maluca. O negócio é cidade, um shopping. Um shopping tão brabo que as escolas tinham que ser dentro de shopping. Esse nosso lance cai na rotina. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação de humanas. Na nossa aula de hoje, compreendemos o processo de urbanização do Brasil. Esse processo que teve seus altos e baixos, seus sonhos, seus dramas. E vimos que foi a partir da década de 70 que o Brasil se tornou um país urbano. Hoje, 87% da população do Brasil mora nas cidades. Compreender todo esse processo é fundamental para o Brasil ter um futuro melhor, com cidades inteligentes, sustentáveis, mais justas, mais solidárias e, quem sabe, sem engarrafamento. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula de hoje. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro.